Então vamos analisar com um pouco mais de detalhamento a estrutura de custos mais comumente encontrada nas empresas de construção civil no Brasil. A gente vai analisar essa estrutura de custo no intervalo de tempo entre os anos de 2014 e 2015, que foi um período assim peculiar para a economia brasileira, onde começaram a haver demissões em função do início daquela crise econômica verificada entre 2015, ela começou em 2014, se agravou em 2015 e se estendeu até 2016. A partir de 2017, o nível de demissões, o volume de obras em produção se estabilizou e no ano de 2018 houve uma tímida retomada da atividade econômica do setor da construção civil. Mas nós iremos analisar, através desta estrutura de custos, os anos de 2014, o período entre os anos de 2014 e 2015, né, através desta tabela, cuja fonte de dados é o IBGE, né, bem como a CEBIC, né, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então vamos lá. Ao passo de que muitas empresas consideram apenas compra de materiais e despesas com folha de pagamento de pessoal para desenvolverem as suas estruturas de custos, você pode ver que a estrutura de custos ela é muito mais abrangente do que simplesmente a compra de materiais, né, e contratação de pessoal. Né? Não são somente esses dois itens que devem estar inseridos na estrutura de custos de uma empresa construtora quando o empresário vai elaborar o seu orçamento de capital. Ok? É importante que você, como administrador de uma pequena e média ou média construtora, tenha em mente que esta estrutura de custos que você está vendo aí na tabela 3, ela deve ser reproduzida para cada empreendimento da empresa, não de uma forma geral. Gerenciar os empreendimentos da empresa de forma segregada, ou seja, cada empreendimento tem o seu sistema de gerenciamento particular, dentro do qual deve estar contida a estrutura de custos específica daquele empreendimento, facilita de forma muito significativa todo o processo de gestão da construtora. Desta forma, o gerenciamento por projeto, ele possibilita ao construtor uma análise detalhada do desempenho de cada empreendimento. Desta forma, se torna mais ágil a identificação e a eventual correção de rumo decorrente de eventuais falhas em processos de gestão financeira, gestão de produção e gestão de produtividade de mão de obra, por exemplo. Então vamos analisar esta estrutura de custos. Nós podemos ver que o gasto com pessoal, ele representa algo em torno da ordem de 32%, 33%, 34% do custo total de uma obra. Desta forma, se a sua empresa estiver consumindo mais recursos, né, tendo mais despesas com o pessoal, você necessariamente está gastando mais com esse centro de custos, que é o gasto com o pessoal. Né? Dentro da média nacional das empresas estudadas pelo IBGE, o máximo que se verificou em estudos anteriores, que não estão aqui no slide, é um gasto da ordem de 35% com mão de obra. Entretanto, aí no ano de 2014, a gente verifica uma despesa de 32,8% e essa despesa aumentando aí em 2015 para 33,3%. Este aumento da despesa se deve ao fato de que, aumento da despesa entre 2014 e 2015, se deve ao fato de que houveram muitas demissões em função da diminuição do ritmo econômico. Então, inclui-se dentro deste centro de custo
Os custos gastos com o pessoal, despesas com indenizações trabalhistas e acertos, né, em função das demissões verificadas nesse período. Você pode ver que no segundo centro de custos, aí, ó, consumo de materiais de construção, houve uma queda de 24,7% para 22,4%, o que corrobora a tese de que houve uma significativa redução no ritmo da atividade econômica da construção civil, ao passo de que o centro de custos gastos com o pessoal verificou aumento em função de despesas com acertos trabalhistas. O centro de custos consumo de materiais de construção verificou uma queda em função da desaceleração do setor e, consequentemente, menos aquisição de materiais e insumos para serem aplicados nos empreendimentos. Desta forma, dando prosseguimento ao estudo da estrutura de custos, né, normal de uma empresa construtora atuante no mercado brasileiro, nós temos aí uma série de outros centros de custos, né, que compõem a estrutura, né, de custeio dos empreendimentos das empresas estudadas aí no período de 2014 a 2015. Você pode ter certeza que os estudos do IBGE e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, eles abrangem um número muito grande de empresas atuantes no setor, sendo esta tabela representativa do comportamento de quase todas as empresas que estão atuando no setor, né? Naturalmente, empresas que atuam de forma formal, né? São empresas que possuem CNPJ e são empresas que atuam de forma a atender toda a legislação, tanto trabalhista quanto tributária e fiscal brasileira. Então, nós seguimos aí obras e serviços contratados junto a terceiros. Nós estamos, este centro de custo, ele se refere a serviços que são terceirizados. Mas você pode notar aí que houve uma queda, né, também refletindo de 2014 a 2015, né, a queda de 2014 a 2015, de 2014 para 2015, que também você pode verificar que também houve uma queda no nível de despesas deste centro de custos, que são os serviços terceirizados. A tendência é de que nos próximos anos, a partir de 2019, este centro de custos ele receba mais, ele seja mais representativo dentro da estrutura de custos geral da empresa, uma vez que na última semana de agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal ele confirmou a legalidade, né, e o advento da terceirização irrestrita, inclusive da atividade fim, né, tornou legal a terceirização de parte ou do todo de serviços a serem prestados para empresas, né. Esse advento da terceirização ele vem lá de 2017, né, na reforma trabalhista de 2017, houveram diversos questionamentos jurídicos e esta pendência foi parar no Supremo Tribunal Federal, que na última semana de agosto de 2018 bateu o martelo, considerando que as atividades de terceirização, até mesmo do todo da atividade de uma construtora, é legal e possui amparo jurídico. Então, a tendência é que nos próximos anos as empresas passem a terceirizar mais partes necessárias para a execução de empreendimentos e, eventualmente, se for o caso e houver justificativa financeira, até mesmo o todo da entrega, da produção de um empreendimento de construção civil. Então, a tendência é de que essa terceira linha, obras e serviços contratados a terceiros, né, que refere-se à terceirização, ela tenha mais peso nos próximos anos dentro da estrutura de custos da empresa e, consequentemente, o centro de custos, gastos de pessoal, sofra uma proporcional redução nas despesas alocadas neste centro de custos. Vamos seguir. Há ainda, dentro da estrutura de custos, alguns itens que são relativamente baixos em termos de consumo, né, mas que representam, ao final de um empreendimento, um montante muito grande de recursos consumidos pelos empreendimentos.
o consumo de combustíveis, né? Manutenção de máquinas e equipamentos, aluguéis, arrendamentos e leasing, né? Para aquisição, né? Aluguéis, arrendamentos e leasing não se refere apenas ao aluguel de uma sala comercial ou de uma estrutura para estoque de materiais ou equipamentos e ferramentas da construtora. Aluguéis, arrendamentos e leasing refere-se à aquisição de equipamentos no mercado, como retroescavadeiras, betoneiras, pás carregadeiras, guindastes, gruas, caminhões, enfim, todo esse tipo de equipamento que é utilizado normalmente para a produção de obras de construção civil. Essas três formas, o aluguel, o arrendamento ou o leasing, são formas do empresário adquirir determinado equipamento. Okay? As despesas financeiras referem-se a pagamento de juros por eventuais empréstimos de capital de giro, né? Empréstimos para aquisição, né? de máquinas e equipamentos, né? Enquanto a linha aluguel, arrendamento e leasing, ela refere-se somente ao custeio, né? A despesa de amortização de eventual empréstimo contraído para aquisição de equipamentos. As despesas financeiras referem-se aos juros sobre o capital pegado, emprestado, né? Nós iremos estudar na aula de gerenciamento financeiro como que se apuram essas duas despesas e quais são as vantagens, inclusive tributárias, né? Através de alguns processos de financiamento, né? Que isentam o empresário de pagar certos tributos, né? Sobre os juros pagos por eventuais financiamentos. Mas, enfim, serviços prestados por terceiros, né, refere-se a serviços técnicos, né, projetos, orçamentos, serviços de planejamento e gerenciamento. Temos aí ainda outros custos e despesas não mencionados acima, que referem-se aí a de 15,1%, né, em 2014, refere-se a 15,1% em 2014, passando para 17,9% em 2015. Nós iremos estudar quais são esses custos na aula de orçamentos, né? São custos como deslocamento de pessoal, alojamento, alimentação, pessoal indireto, EPIs, uma série de outros pequenos centros de custos que somados eles representam mais de 15% aí na estrutura de custos de uma empresa. Então, muita atenção deve ser dada a essa linha, porque a margem de lucro de alguns negócios da construção civil gira em torno de 15%. Então, se você não ficar atento para o controle, né, a identificação, o controle, né, e o gerenciamento deste centro de custos, você pode sair ao final do empreendimento sem lucro algum.